Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Cine Catálogo, mais uma quinta-feira. Tô aqui com meu amigo Gus. Como é que você tá, Gus? Tudo bem por aí? Salve, rapaziada. Depois de um pequeno hiato, né? Estamos de volta. Pois é, pequeno hiato. E também com meu amigo Caio. Como é que você tá, Caio? Fala. Agora aqui com 25 anos, aliás, né? Nós É, dois agora com então, 25 anos. exatamente. Rapaz, como o tempo passa. Domingueira aí eu fiz 25 anos. Mas é isso aí, eu tô bem, né? Tô mais velho. E é interessante que é um filme que fala sobre ser velho, né? Então, é isso aí. É verdade, não tinha nem pensado nisso. Você que tá ouvindo, cante parabéns aí enquanto ouve o programa. E, bom, nesta quarta-feira, não é nem terça nem quinta, é quarta-feira, a gente assistiu a Strafe Story de 1999, do David Lynch. O filme tem o lindíssimo nome em português de Uma História Real, e assim, desde já fica aí registrado que é uma péssima tradução, porque Strafe Story, na verdade, tem a ver com o sobrenome do personagem principal, que é Strafe. Mas, enfim, né? Depois a gente fala disso. É, E vamos de sinopse. Você que vai dar, Icaião. eu vou fazer a sinopse. Então, como você disse, o sobrenome, né, do personagem é Strait, né, é o Alvin Strait. Ele é um tiozinho, um idoso. E aí, quando ele descobre que o irmão dele infartou, né, teve um infarte. E aí ele decide ir visitar o irmão. Só que é aquele negócio, né? Ele não tem carteira de motorista, nunca tirou, né? E aí ele decide ir ao encontro do irmão, né? Dirigindo um cortador de grama. E é aquele negócio, né? Tipo, é uma viagem de mais de 500 milhas, né? Um bagulho assim. Tipo, ou seja, é longe pra caramba. E ao longo dessa viagem a gente ainda descobre que ele não fala com o irmão dele há 10 anos. E tudo, né? Tudo isso vai se juntando nessa bolha de angústia, né? Dentro dele, coitado. E você vai ver nessa jornada dele até o encontrar o irmão, né? Será que ele vai encontrar o irmão? Doideira. Perfeito. Adicionando só que tem um outro fator importante nessa aí, que é a questão da coluna dele, né? Ah, Que tem no tem começo do isso. filme, que piora completamente o cenário. Então ele fica andando com duas bengalinhas o filme É que todo. tá no pacote idoso, né, E mano? Ele pacote é o 12. idosinho. E, e exatamente isso que você disse de a gente ir conhecendo o personagem meio anedoticamente através da jornada, né? Dele encontrando com pessoas que também estão por aí, né? Viajando, ou fugindo, ou sei lá. É. E daí, a partir desses encontros, a gente vai entendendo melhor quem é esse personagem, né? O que que ele tá fazendo. Caras, eu queria começar falando do próprio David Lynch. Assim, eu não sou um grande conhecedor do diretor, né? A gente assistiu outra semana o Eraserhead, né? E o Gus estava assistindo Twin Peaks, né? Tem o Mulholland Drive que eu também nunca vi. E daí quando eu dei uma pesquisada sobre esse filme na outra semana quando a gente sorteou, e eu vi muito falar sobre ele ser uma direção meio diferente, né, do David Lynch, de ser meio atípica, assim, né? E daí queria saber se vocês que têm talvez um pouco mais de contato, têm alguma pontuação nesse sentido. Cara, ó, eu assisti o Mulholland Drive, mas há muito tempo atrás. E, tipo, Mulholland Drive é um filme que sai depois desse. Sai depois do Straight Story. Mas é meio. Sei lá, eu acho que. Falar que esse é o filme menos David Lynch, eu acho que tá errado, mano. Depois de ter assistido, né, esse Uhum. filme. Eu acho que, tipo, ele é o que é menos pirado, mas ainda dá pra você ver muita coisa do David Lynch, de como ele constrói narrativas, né? Até mesmo a forma como os personagens
alguns deles se comportam, dá pra você ver muito de David Lynch, especialmente aqueles irmãos lá quando ele para na cidadezinha, e aí, tipo, tem aqueles irmãos brigando, né, que eles vão consertar o cortador de grama e, tipo, eles são bem David Lynch, assim, das ideias, aqueles personagens. Então, tipo, ainda dá pra ver muita coisa dele. Acho que ele só é menos, assim, ele não é fantasioso, né, mas ele tem muita da característica do Lynch. É que é um David Lynch com menos intensidade ali, né? Porque a Uhum. história não dá. Assim, eu acho que a proposta não era fazer esse filme como os outros mesmo. Tipo, é uma história mais real, né? Como diz o filme, o nome do filme, mas. Ele começa com uma carinha de sessão da tarde, né? Então. Assim, carinha de. Total, esse filme tem muita cara de Sessão da Tarde. Toda a estética, assim, Ele. os personagens sendo bem, né, bem, Você até até brincou, um pouco né? escrachados, assim, né. Mas eu O concordo com o que o Victor. Caio falou, assim, ele é um, é, é um filme, é o filme David Lynch menos David Lynch que existe, assim, se for pra tentar dizer, mas eu acho que, para além disso, né, eu acho que é outro ponto que eu concordo com o Caio, é que eu acho que não dá pra realmente falar isso, eu acho que Então. é mais o David Lynch fazendo, mostrando que ele pode fazer algo diferente e ainda assim não perdendo a essência do cinema dele. Né? A gente vê, assim, eu percebi bastante, muitos pontos assim no decorrer do filme que eu falei, tá aí o David Lynch. Ele participou da Ele produção. tá lá. Dá pra Dá afirmar. pra ver, tá ligado? Dá pra ver. É. Tipo, e uma cena que eu falei, caralho, isso é muito ele, que é o bagulho da. Quando a mulher mata lá o servo, né? E É. ela vai embora e ele assa o servo, né? E aí corta e tá tipo um monte de servo em volta dele olhando pra ele, tipo, porra é essa? E é tipo do nada, tá É. ligado? Mas eu achei muito foda. E eu gosto desses pequenos toques, assim, dessas pequenas pitadas de David Lynch no meio do roteiro, né? E eu fico pensando, porque não, esse roteiro, o roteiro do filme não é dele. E eu fico pensando, eu fico tentando imaginar ele tentando convencer os roteiristas de botar esse tipo de cena, né? Mas é isso, concordo com o Caio. Eu achei que o filme tem muito esses momentos, assim, de um humor meio ácido, assim, né? Uma Então. coisa muito pontual, assim, que é só pra zaralhar mesmo, assim, né? Tipo, é muito interessante. Mas aí, essa coisa da sessão da tarde que eu mencionei antes, assim, eu só acho que ele não é mais sessão da tarde porque ele tem um ritmo bem na dele, assim, né? Ele vai bem sossegado, bem contemplativo. Aí eu acho que na sessão da tarde eles iam cortar uma metade do filme fora, né? Pra deixar mais, pra deixar mais rápido. Mas eu não acho que é um problema o ritmo. Eu tô falando disso porque ele tem essa vibe de contemplação, né? E acho que tem tudo a ver, inclusive, não só pelo fator idade do personagem, desse personagem que carrega essas coisas do passado e luta com essa ideia da idade, tá ficando velho, mas também pela própria ideia do cortador de grama, né? Que eu acho que acaba sendo uma representação muito forte dessa coisa, né? Tipo, ele querer fazer uma puta viagem, mas no tempo dele, né? Tipo, no tempo do cortador de grama, que também, né? Não é nem é um meio de transporte como a gente conversa, mas eu acho que esses elementos eles estão ali de forma objetiva, mas acabam sendo muito simbólicos também, né? Eu vejo como. É que é engraçado, né? Que a gente é jovem, eu acho que a gente não repara tanto nesse tipo de coisa, mas a gente sempre vive a vida no X2, né? E quando Uhum. você vai envelhecendo, né? Como o Alvin no filme, você percebe que, porra, foda-se, tá ligado? Foda-se quando eu vou chegar lá, foda-se se vai demorar uma eternidade pra eu atravessar o país com essa merda desse cortador de grama. O que importa, assim, é clichê pro caralho que eu vou falar, mas o que importa é o trajeto, né? Pra ele é o É. trajeto, essa experiência e tal. E dele poder conversar, eu sinto que
que tudo que ele queria era poder encontrar pessoas pelo caminho, né? E poder partilhar um pouco de quem ele foi. E eu acho que a partir disso a gente também passa a entender quem é esse personagem Alvin, né? Porque a gente é meio que jogado, né? Jogado de cabeça nessa história sem muito contexto, né? E justamente esses encontros que ele tem durante essa viagem, a gente vai passando a conhecer ele melhor, né? Porque até então ele só era um velho teimoso, mas aí até então todos são, né? Então Mano, a gente um bagulho que eu achei maneiro, que você falou também, e até que o Victor comentou antes da gente começar a gravar, que foi, tipo assim, ele é bem um mágico de Oz, né? No sentido de que, o que importa é a jornada aqui que a gente fez, e quando a gente chegar lá, a gente vê o que acontece. Pô, essa sacada do Vitinho foi genial, clichê. tá? Foi genial essa sacada. Me lembra muito, cara. Mas é que me pegou especialmente porque tem a cena lá que ele encontra a menina que tá fugindo da família, né, por conta da gravidez. E daí ele conta uma anedota, né, sobre quando os filhos dele, a parada de unir os gravetos pra eles não quebrarem. E aí a menina meio que tem um repensamento sobre isso, né? Mas ficou mais ainda claro pra mim quando ele encontra esses gêmeos aí, que são os mecânicos ali. E eles são dois personagens bem caricatos, né? Como se fosse uma coisa meio ali do Mágico de Oz mesmo. Que é um personagem meio bobão, assim, e tudo mais. E daí ele conta essa anedota sobre o irmão dele, a briga, e sobre a importância de viver em harmonia com o irmão, né? E daí me pareceu muito essa coisa, assim, de ir dando a experiência dele de vida pra essas pessoas, né? Mas como se fosse um presente, assim. Então me remeteu muito ao Mágico de Oz. E assim, é um clichê da vida essa coisa de é sobre a jornada, né? Não é sobre o destino, mas é um clichê bonito, né? E aí, dentro dessa coisa, o filme me passou, assim, é que é como se ele fosse um seriado, assim, com vários episódios, né? Tipo, você tem o primeiro episódio que vai ali determinar a jornada, né? Que tipo, ele vai andar por aí até chegar no irmão. E daí, a partir disso, você vai ter vários episódios isolados que funcionam sozinhos, né? O episódio que ele encontra a menina grávida, o episódio da família, né? Tipo, e por que eu tô falando isso dessa forma de episódios? Claro que ele isola bem, né? Tipo, acaba que cada momento ali é um momento separado. Parece realmente tem uma divisão bem clara no filme, no roteiro, assim. Mas é aquela coisa que tem no seriado também, que você acompanha, mas o final parece que não importa tanto assim, sabe? Tipo, sei lá, não tô pensando em nenhum exemplo específico de seriado, assim, mas é que nem você ficar indo na SBT e na Record pra assistir Chaves ou Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? Você não tá nem aí, assim, tipo, o começo, meio e fim, né? Você vê o episódio e ponto, né? E aí eu acho que é um filme que ele tem uma coisa meio episódica, assim, né? Tipo, uma coisa de vários episódios dentro de um filme, nesse curto tempo que ele tem até, né? E é interessante essa forma de construir a narrativa, porque mostra uma coisa meio cotidiana, né? Uma coisa... E aí, atropelando esse ponto com outro, eu acho que isso é uma coisa que eu gosto no filme, que é meio criar uma aventura mágica extraordinária a partir de uma coisa completamente ordinária, né? Vou pegar uma coisa bem, bem realista, bem simples, e transformar isso numa grande epopeia, né? Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção dentro do filme. Eu gostei disso também, desse efeito meio epopeia mesmo, assim. E, cara, vou dar uma de advogado do diabo aqui, porque vocês zoaram o título do filme e eu achei engraçadinho, tá ligado? Não, é um trocadilho bom, né? É um trocadilho bom, até, quando você para pra pensar. Então, mas eu acho que a tradução pro português, né, a adaptação do coisa não fez tanto sentido quanto, por exemplo, uma tradução direta, me livre, assim. Porque pra mim, uma straight pode ser traduzido como direto, né? Então, tipo, uma história direta. Pra mim tem um sentido muito maior do que a história real. Mano, e por isso que eu acho engraçadinho também. Em português de Portugal é uma história simples, que eu acho bom também. Então. Acho que
É que assim, o meu problema com história real não tá propriamente no título em si, mas é a coisa do que você. Tipo assim, como assim uma história real? Tipo, tem É, vários filmes que são sobre história real, sabe? Tipo, é isso é. que eu fiquei pensando, assim, que falta esse punch, assim, de falar que é uma coisa do dia a dia, uma coisa, Tipo, É, sei uma lá, história cotidiana, eu acho episódica, que sei lá. daria pra fazer. História cotidiana. Não sei. Mas é. É, enfim, sei lá, o título em geral, esse título mesmo original, ele é um pouco, parece um pouco sarcástico É. assim também, né? É como se não se levasse tão a sério, assim, eu acho que é um pouco dessa narrativa, né? Ela é séria, mas não é de se levar tão a sério assim também, né? é, eu acho que é isso. Mas, sim. Então, eu tô até um pouco confuso com esse filme, assim, porque eu gostei de muita coisa dele. Não é um filme que me pegou muito, assim, no sentido de, nossa, puta filme, os caralho. Mas eu entendi, gostei de muita coisa dele, assim, achei uma narrativa bem bonita. E. Enfim, gostei do fim. Assim, sabe quando você gosta de muitos elementos que estão ali, gosta das coisas, mas ainda parece ter uma coisa assim Mano, que tá meio solta, ou poderia ser melhor, sabe? uhum. Ou que tá faltando. Tipo, É, sei lá. É porque é muito louco quando você vê um filme como esse e ele até demonstra, tipo, na mensagem dele por completo, de que, tipo assim, mano, não espera muita coisa, né? Tanto que ao longo do filme eu fiquei assim, mano, ele tem que chegar lá e tem que ter pelo menos o irmão dele lá, tá ligado? Vivo, né? Uhum. E aí, quando termina e as coisas acontecem ali de um jeito bem normal, bem comum, e aí acaba o filme sem mais nem menos, tá ligado? Sem muita firula. E aí você fica tipo, caraca, aconteceu, tá ligado? O filme não acabou ruim, mas sei lá, você esperava mais, tá ligado? Você esperava um. Eu, pelo menos, esperava um pouquinho mais. Assim. Uhum. É que eu acho que é um filme que ele não tem um grande conflito ou um mistério, É, assim, né? então. Tipo, as coisas só acontecem, né? E assim, muitas das coisas que você vai descobrindo, né? Aliás, quase tudo, você descobre por ele falando, É, assim. Não tem uma tensão ou uma subtrama, assim, uma coisa que você vai pegar de forma mais indireta, né? Que tá ali nas entrelinhas. É tudo direto, assim. Tipo, todos os conflitos, eles são colocados de forma quase verbal, né? Uma coisa ou outra que eu acho que fica nas entrelinhas, tipo, no começo ali eu senti uma tensão, assim, no sentido de, tipo, o cara ali, ele tem a filha que precisa de uma atenção maior e ele pode morrer e ele, sei lá, vai desassistir a filha, só que aí depois ele larga a filha e vai embora, é, né? Pelas cinco vai embora. Então, assim, não era um conflito do filme, eu achei que talvez daí fosse vir um subtexto, com essa coisa dos relâmpagos e tudo mais. Mas eu acho que é só um elemento a mais, assim, da tensão do filme. Não é um grande mistério, né? E aí toda a questão vai sendo revelada verbalmente, né? O conflito com o irmão só vem aparecer mais no final do filme, né? Tipo, você não sabe desde o começo então. que tem uma pendência, né? Tipo, que teve uma briga, alguma coisa assim. Você só vai descobrir lá na frente, lá, que tem esse mal-estar entre os dois, né? Então ele não é um filme que tem essa coisa, assim, ele é muito direto. E isso pode ser um estilo até que interessante, um estilo diferente. Mas assim, não tá muito dentro do que a gente tá acostumado a ver aqui, né? É, Então, então. bem fora desse. É. Mano, mas. Enfim, O que eu ia falar? pode Eu dizer. ia. Bom, mano, eu achei muito interessante também o Alvin como um personagem que é. Pô, ele não muda, né, o jeito dele com as pessoas, né? Eu acho muito interessante isso, porque geralmente a gente, né, que é mais novo, a gente vai mudar o jeito que a gente fala com certas pessoas, né? E ele, quando ele vai Uhum. lidar com a filha, com os irmãos lá que estavam brigando, com um outro tiozinho que foi pra guerra também, igual ele, né? Que é outra coisa que a gente descobre muito tarde, assim, no filme, eu acho. Ele tá ali sereno, tá ligado? Ele tá contando a historinha tranquilinho, mano. Eu acho que isso é uma parada da hora do filme.
um tiozinho sereno. O filme ser de um tiozinho É sereno. interessante. Eu achei interessante. É interessante que é um homem formado já e bem definido consigo, mas ainda que seja assim, ele não está estagnado, né? Então. Tipo, que é meio que a mensagem do filme, que mesmo velho, ele ainda tá ali indo se resolver com o irmão, fazendo uma jornada difícil, né? Então é uma coisa de misturar essa ideia de idade e se conhecer, mas também não se deixar como fala, ficar pra sempre igual, né? Se possibilitar a jornada também, a mudar e continuar seguindo. Tem um tanto de filosofia aí, né? Então. De filosofia da vida. Tipo Foi. assim, E. eu enxergo que, igual você falou assim, por mais que ele seja um homem, né, já nos finalmente da vida, né, eu acho que ele ainda tá em busca de tentar entender também as próprias coisas, né, porque uma pessoa da idade dele, né, e da época em que ele viveu, tende justamente a não fazer essa autocrítica de tudo que acontece, né, de tudo que aconteceu no decorrer da vida. E eu acho que esse filme passa muito bem essa mensagem do Alvin, justamente fazendo esse autoconhecimento da sua própria autopsique, né? Então, assim, eu achei isso muito legal, assim, de como Uhum. o cortador de grama ele é um mero símbolo, né? Mas ainda assim ele tem um peso importante no contexto de que é um homem velho que se nega se nega à modernidade, mas ainda assim tá no seu processo de autoconhecimento, tá ligado? E eu acho isso muito Perfeito. legal, assim. Né? E essa jornada dele de ir pra frente, de resolver as coisas, lidar com o irmão, faz ele olhar pro passado, né? Tipo, é a jornada pra frente que obriga você a revisitar o que Pode foi, né? crer. Tipo, e falar de novo sobre essas coisas, né? Então fala sobre perder a esposa, sobre sobre o neto lá, né? Que se queimou no incêndio, tipo, e a guerra, né? Fala de uma porrada de coisa traumática, mas ele em nenhum momento coloca isso de uma forma que impeça a continuação da vida dele, ou que seja uma coisa que ele se lamente. Não que ele não se lamente, né? Ele sente tristeza, mas a ideia de que isso impede ele, né? Tipo, que essas coisas não deixam que ele seja diferente, que ele siga, né? Tem uns aspectos aí interessantes nesse sentido. Eu acho que isso só perde um pouco, assim, de força dentro da narrativa por conta dessa questão que eu falei antes, meio episódica, né? Que, tipo, as informações vêm do nada, e daí você encara ela ali naquele pedaço ali, né? Ele tá falando com aquele personagem, por exemplo, lá do velho lá. Aí eles começam a falar sobre a guerra, aí você entende sobre a guerra, e continua, entendeu? Tipo, uma coisa meio que chega ali e acaba ali mesmo. Então, assim, agrega, lógico, o personagem, mas pode soar, pelo menos pra mim, algumas vezes, como se tivesse sido enfiado ali depois, sabe? Tipo, É. não tava no roteiro, mas calhou de colocar aqui, vai dar uma camada legal, então. É, Pô. assim, eu acho que também tem tem um ponto, assim, até, acho que até do próprio contexto da história, né, do enredo, que é justamente essa questão dele não querer fazer muitas curvas, né, que tem esses empecilhos dentro da viagem dele, mas que talvez ele não queira se aprofundar também dentro dessas questões. Eu não sei ao certo, assim. Esse ponto me deixou um pouco pensativo até. Mano, mas Não eu, sei. tipo, no final mesmo, eu acho que, tipo, pô, se tivesse pelo menos uma conversazinha um pouquinho maior, tá ligado? Dele com o irmão dele, também não sei qual que era a ideia. Foi duas palavras, né? Né, mano, tipo, eu também não sei o que queria passar ali, mas eu acho que uma conversazinha um pouquinho a mais ali com o irmão dele, eu acho que resolveria esse negócio, porque pra mim, por isso que eu acho que ele ainda tá com uma certa angustiazinha, sabe? Tipo, em relação a isso. Mas é porque a gente não viu uma resolução de fato, né? Tipo, você tem lá, ele encontrou o irmão, é o objetivo, mas esse
objetivo, né, de reatar, fazer as pazes com o irmão, tipo, a gente acaba não vendo, né, mas tudo bem, né? Uhum. Não sei se... É que eu acho que nesse campo subjetivo não fica muito claro qual que era a intenção dele chegando lá, então. né? Tipo, e assim, tá, vamos supor que a questão subjetiva era sobre uma pessoa, numa idade avançada, conseguir fazer uma grande jornada, né? Tipo, aí eu acho que se for olhar pra esse lado, o que falta no final é justamente essa catarse, né? Essa coisa de, pô, ele conseguiu e chegou lá e deu tudo certo, né? Tipo, não tem esse momento da catarse, tem esse momento dali do encontro dos dois e acaba, né? Então eu acho que tem essa coisa, assim, que fica essa sensação de tipo, tá, mas e aí, né? Enfim, é um filme interessante, viu? Um filme interessante. E essa parada que você falou, Caio, do falecimento, né? Muito impressionante, né? O ator tá com câncer terminal, né? Mano. Bom, caralho. Mano, muito louco isso. Tipo... Que barra, né? Fazer um papel num filme sobre idade, né? Sobre essa coisa do envelhecimento, da morte. E tá com câncer terminal. É realmente um retrato, né? Acho que não tem como desprezar essa questão. Tá. Mais alguma questão, senhores? Algum apontamento? Alguma coisinha? Cara, da minha parte não. Acho que tá excelente. Foi uma boa discussão. Você, Caião, algo a destacar? Mano, eu ainda? achei maneiro que ele atirou no cortador de grama antigo, né? E aí ele explodiu o cortador de grama. Aí ele foi substituir lá o cortador de grama, né, por um melhorzinho. Aí, tipo, foi comprar um outro, né? E o vendedor, a primeira coisa que ele fala, você veio trocar? Ou seja, ele podia ter trocado, né? Sensacional, isso aí que ficou comigo na minha mente é só isso. Só isso. Eu fiquei pensando, e agora pra voltar, né? O que vai acontecer? Acontecer com outro filme. Strange Story 2. O retorno. Literalmente. O dó. Bom, dito isso, vamos às notas, então. O momento mais desejado, né? Aquele momento de tanta felicidade, tanta certeza, né? Cara, eu sinceramente não sei. Obviamente eu olhei a nota antes, aqui, média no nosso amigo Letterboxd, e a nota é bem alta. Eu não sei se eu concordo com ela, eu acho que ele é bom, mas ele não é tão excelente assim. Ai, caramba, que dificuldade, viu, bicho? Eu não sei, assim, eu tô pensando... Inicialmente, assim, eu pensei em 3,5, tá? Mas, assim, talvez chegue a 3. Ou talvez nem isso, mas acho que 3,5. É isso que eu tô pensando mesmo. Pode crer. O que os senhores acham? O que vocês avaliaram? Nossa, excelente pergunta. Dá seu parecer aí, Caio. Posso falar? Tu pensa mano, ó, é que, tipo assim, como a gente comentou, né? Ele tem um ritmo meio estranho, né? Eu vou tentar justificar aqui porque que eu vou dar a nota. Ele tem um ritmo meio estranho, mas as peculiaridades dele me agradam, né? E como eu falei, ainda dá pra ver muito do David Lynch. Então eu vou repetir a nota, mano. A nota do Eraserhead vai ser a nota disso aqui, então 3 estrelas. Tá bom. Pra mim tá bom. Tá. Eu concordo dentro desse campo aí. Eu acho que, como eu falei, eu pensei em 3,5, mas é 3,5 ou 3. Eu tô nessa vibe aí. Você, Gus, já tem um parecer a partir disso? Puta vida. Cara, assim, eu vou pegar, como o Caio fez, eu vou pegar pra comparar com o Razorhead, assim. Não tem nada a ver. É isso. Assim, é um filme. É assim, algo que a gente não comentou, mas é um filme Disney, né, velho? Então, assim, é um filme Disney. Ele é Disney. Então, assim, eu consigo ver
Assim, por mais que seja um filme do David Lynch, eu ainda consigo ver algo comercial ali, tá ligado? Foi igual o Vitinho falou assim, num certo momento do filme, ele, Entra uma propaganda. tipo, simplesmente no meio do roteiro tinha meio que um cliffhanger, assim, pra uma propaganda. Eu falei, que porra é essa? Realmente pareceu, tá ligado? Eu achei um pouco absurdo, mas assim, eu acho que 3 tá excelente. É uma boa nota. É um filme Disney, né? Vamos lá. Aliás, bem lembrado aí pela questão das transições do filme, né? O editor ficou Nossa, maluco nesse filme, né? Ele falou, vou botar transição? Sim, com certeza. Uai, sim. Vamos mesclar grama com casa, nuvem com luz do sol, e corte em V, e vamos colocar Mano, as fade transições in, malucas. fade out, os caras faziam tudo. Mas ali, se tiver esse filme aí no Prime Video, com certeza entra uma propaganda. Com eu tenho certeza certeza. absoluta. Em cada flashzinho Com preto ali certeza. que tem, mano, vai ter Nossa senhora. uma propaganda. Então acho que a gente fecha nesse 3 aí. Fica aí também a advertência que eu acho que se você for um senhor aí nos seus 70 e poucos anos, não é muito recomendável pegar um cortador de grama e andar entre estados, assim, distância tão longa, andando pela beira das rodovias. Especialmente se sua coluna tá uma merda. Então, sei lá, peça ajuda. Não tem problema. Sei que ele não queria contar com ninguém ali, mas, pô, tá ligado? Tá tudo bem, tá tudo bem. Você já fez, você já serviu o seu país, agora só descansa. Eu vou fazer um adendo aqui, eu vou de oposto ao Vitinho, tá bom? Vou oposto ao Vitinho, sim. Velho, tem que fazer isso aí mesmo. Eu quero ver, velho, ficando maluco, indo pra sei lá pra onde, saindo de Suzano, indo pra Piraporinha, de, sei lá, mano, de... que não tem cortador de grama, né? Não, teria que fazer uma adaptação cultural aí. Mano, Não faço ideia. Pogobol. Sei lá. Num Pogobol, original Gugu. Aqui tem. Então, eu quero ver velhos ficando maluco, assim, porque, sabe, envelhecer não é sinônimo de ficar parado. E já tem gente lúcida demais nesse mundo. Eu quero ver velho metendo louco. É isso. Velho maluco. Velho fazendo louco. Por mais velhos malucos. Certo. É que aqui no Brasil teve um negócio aí de velho maluco. Deu meio errado aí, né? Os caras. Teve a ver com balão? Lá em Brasília, mano. Lá em Brasília teve um. Teve mesmo um velho lá que acabou indo de F, né? Fazendo. Teve uns bagulho aí de velho maluco. Melhor deixar os velho maluco na frente do quartel. É Esses velho aí que é foda. Complicado. O Gus falou, eu fiquei lembrando do começo do filme lá, que ele tá lá no médico lá, e o médico, precisa fazer cirurgia. Ele, não vou fazer cirurgia. Fala, então precisa andador. Não vou usar andador. Então, mas você tá ficando com... foda-se a diabetes. É isso, né? Mano, velho. Cara, e eu gostei pra caralho que, tipo, a solução pra ele, tipo assim, eu não quero usar andador. Então o que você vai fazer? Me vê outra muleta. Mano, Agora tem dois. Que é basicamente a porra do andador, né? Mano, é isso aí, mano. É um andador com estilo. Caraca. É isso. Boa. É isso. Fechou, galera. Ótimo. Isso aí, muito obrigado por mais um filminho. Nos vemos na próxima semana. E muitos beijos. Até logo. Kisses. Tchau, gente. Tchau. Beijos.